capítulo 26 de Provérbios. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Versículo ou verso 2 diz assim: 1, 2, 3 e... Como pássaro no seu vaguear e como a andorinha, assim a maldição sem causa. Amém? Você pode repetir comigo assim: assim a maldição sem causa não virá. Amém? Quantos precisam de oração? Em minha casa também, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, nós estamos aqui, ó Pai querido, e queremos pedir a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós neste lugar. Que o Senhor nos dê clareza na Tua palavra, o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Se você puder se assente glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós já estamos no capítulo 26 do livro de Provérbios de Salomão. E eu deixei em destaque aqui alguns versos para a nossa meditação nesta noite. Por isso eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, vá acompanhando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Alguns pontos importantes que estão em destaque no capítulo 26. Ele vai falar muito a respeito do tolo, a respeito daquele que fala na hora errada, do precipitado. Nós vamos observar daquele também que não vive, a palavra do Senhor. Nós vamos observar alguns pontos aqui e conforme nós vamos falando, vale ressaltar. Vamos lá. O verso 1 do capítulo 26, ele já começa falando que como a neve no verão, como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. O que isso está querendo dizer, pastor? Neve e verão são estações. Neve a gente já lembra do inverno. Verão, já é um ambiente mais quente. Então ele já observa que são coisas que não se encaixam. São coisas que não são compatíveis. Então ele está dizendo que honrar o tolo não é bom, não é correto, não é compatível. Aí o verso de número 2, ele entra em um ponto muito importante para a nossa meditação. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Amém? Há um ditado, há uma fala que ela diz o seguinte: eu não posso evitar do pássaro voar sobre ou por cima de mim, mas eu posso evitar que ele possa fazer ninho na minha cabeça. Então o proverbista, ele está dizendo, olha, assim como um pássaro está vagueando, voando, a andorinha, assim a maldição sem causa, ela não encontrará repouso. A maldição sem causa não encontrará repouso. O que isso quer dizer, pastor? É eu dar legalidade para que a maldição aconteça na minha vida. Amém ou não amém? Vamos ler alguns versículos aqui que falam um pouco a respeito desse assunto sobre maldição. E eu peço que os irmãos aí que gostam de ler a palavra de Deus, fique atento aí com a sua Bíblia, se você puder, levante a sua mãozinha. O nosso irmão, deixa eu ver, o Paulo vai levar o microfone até você, ou Matias, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai estar lendo em nome de Jesus. Vamos lá. Números
23. Números 23. Vamos lá. Números 23. Versículo de número 8. Número 23, Abraão. Versículo 8. Capítulo 23 de Números. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Agora o verso, no mesmo capítulo, Abraão, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Agora o versículo 23, aproveita que você está no mesmo capítulo, isso. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Amém? Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam hoje, eu sei que o assunto ele é muito amplo, só que a corda é curta e o balde é pequeno, mas eu preciso que vocês entendam hoje, um pouquinho a esse assunto a respeito da maldição. Nós sabemos e aprendemos, irmãos, que a partir do momento em que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, toda maldição que foi lançada contra você ou sua família, ela é quebrada naquele momento. Quem entende isso e crê nisso, diga glória a Deus. Maravilha. Então nós vamos ler aqui para você entender na palavra de Deus o que eu estou falando e o que eu acabei de falar para vocês. Alguém, por gentileza, leia Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 9 ao 13. Gálatas 3, 9 ao 13. Ibrahim. Pode ler. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Segura aí, Paulo está dizendo que ninguém consegue cumprir todas as leis, por isso que ficamos debaixo da maldição da lei. Você entendeu até aqui? Diz amém. Amém? Por quê, pastor? Não adianta eu cumprir, vamos lá, das 613 leis, sejam elas morais, de conduta, todas as leis que nós encontramos no Pentateuco. Se você cumprir 612 e deixou de cumprir uma, você está falho. Então não há um homem na terra que conseguia cumprir toda a lei. Então quando você erra você está debaixo de maldição, e é isso que Paulo está querendo ensinar. Por isso que ele finaliza o versículo dizendo: mas o justo viverá pela fé. Vamos lá, pode ler, Abraão. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? Então ele levou sobre si toda a maldição, toda a dor, tudo que era de ruim, todo o peso, todo o resultado que nós lemos aqui em Gálatas, Jesus levou sobre si. E eu não sei porque você não deu glória a Deus por isso, viu? Porque toda a maldição que podia estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, a partir do momento em que você creu nele, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, toda a maldição cai por terra em nome de Jesus. Vamos lá, mais um irmão, por gentileza. Isaías 53, versículo 4 ao 6. Isaías 53, 4 ao 6.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como Glória. ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Para você entendendo o quão poderoso é esse assunto, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículos 5 e 6. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Paulo. Vai lá, Paulo. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Segura aí, segura aí. Olha o que Deus está dizendo. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então você entende que para aqueles que acreditam muito piamente na questão da maldição hereditária. Quem já ouviu falar de maldição hereditária aqui? Todos, né? Ou seja, é aquela maldição que vai de pai para filho, neto e assim por diante. Vamos lá. Deus está falando sobre isso. Visito a iniquidade da terceira, repita comigo assim, ó, terceira e quarta geração. Guarde isso. Terceira e quantas gerações? 4. Vamos lá, pode continuar, Paulo. Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Amém? Então preste muita atenção no detalhe aqui. A maldição, volta lá, lindão, versículo 5. Olha só, a maldição acontece na vida de quem? Daqueles que me aborrecem, ou seja, aqueles que não seguem a palavra de Deus, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus. A maldição acompanha, Deus está dizendo aqui em Êxodo 20, até a terceira e a quarta geração. Terceira e quarta geração. Porém, versículo 6, está dizendo a respeito da bênção, da misericórdia de Deus, que vai até milhares. Pode ler, alguém pode ler Deuteronômio 7, 9 aí, por gentileza? Para nós podermos até concluir essa parte da bênção e da maldição. Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio 7, 9. A Nilda aqui, ó. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Eita. Aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que não amam a palavra de Deus, aqueles que não querem seguir a palavra de Deus, há uma maldição que foi liberada para eles até a terceira e a quarta. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que procuram a palavra de Deus, a bênção, ela vai até 1000 gerações. Então, observe que a bênção, ela vai até... A bênção, ela vai até... Está fraco. A bênção, ela vai até... Mas a maldição, ela vai até... Então você pode repetir assim com muita alegria, com muita alegria. Você vai repetir assim, ó: a bênção é maior do que a maldição. Oh glória, oh glória. A bênção é maior do que a maldição. Eu peço que você entenda isso, entenda isso. Agora vamos ler alguns textos importantes aqui, porque eu lembrei de um aqui agora. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Segura aí. Aqui, maravilha. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 19.
Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, você que gosta de marcar, marque aí. 30, 19. Ibrahim, leia aí, Ibrahim. 30, 19. Glória a Deus, Jesus é bom. Os céus e a terra tomo hoje para testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amém? Glória a Deus. Então eu entendo que a bênção e a maldição, ela é uma escolha. Eu escolho ser abençoado ou ser amaldiçoado. Então você escolhe. Porque até diante disso e diante dessa escolha, alguém por gentileza lê aí Romanos 8. Esse aí, irmão, se você não souber esse de cor, você já cantou ele na Novos Convertidos, você já cantou na sua adolescência. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Vai lá, Paulo. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão... Quantas condenação, Paulo? Nenhuma. Quantas? Nenhuma. Nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão... que não andam segundo a carne, mas segundo o... Pastor, mas eu já fiz isso lá atrás. Pastor, mas paiinho fazia isso lá atrás. Pastor, mas voinho fazia isso lá atrás. E voinho fez, paiinho fez, e eu também vou fazer. Ei, a partir do momento que você está em Cristo, nenhuma... Oh, glória ao nome de Jesus. Você quer ler mais? Vamos ler mais então. Aí, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Quem encontrar aí, já fica de pé. Nosso irmão Matias vai estar levando o microfone até você. 2 Coríntios 5,17. Esse aqui também todo mundo conhece, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Irmão, o que nós encontramos na igreja, e vou falar uma coisa para você, não é pouco não, viu? Às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos, aconselhar alguns irmãos, aí os irmãos eles falam, pastor, mas é que pai, ele fazia isso, mãe fazia aquilo, e a minha avó também fazia, e também fazia, e pastor, não sei não, mas eu acho que eu também. Irmão, para com isso. Em nome de Jesus, você precisa entender que se você está em Cristo, olha o que a Bíblia diz, não é o pastor Vitor que está dizendo, se você está em Cristo, nova criatura. E olha o que ele continua dizendo, e as coisas velhas já passaram, e agora o que acontece? Oh, glória ao nome de Jesus. João capítulo 5. João 5, você que gosta de marcar, marca aí, João 5, 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Só uma perguntinha aqui, irmão. Quem crê em Jesus Cristo? Quem acredita nisso? Se você crê e acredita nisso e procura andar na palavra de Deus, toda maldição, toda palavra de condenação contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, estão caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, o Senhor lá no livro de Deuteronômio, ele chega diante de Israel e diz assim, eis que coloco agora diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Eu recomendo escolher uma bênção. Você quer ver mais um texto sobre isso? Salmos 109. Salmos 109, versículo 17, ou verso 17 ao 21.
Quem encontrar aí, fica de pé. Levanta a mãozinha aí, que o Matias estará levando o microfone. Isso. Salmo 109, tá? Salmo 109, versículos 17 ao 21. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pôs que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetra ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, como cinto que cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, Jeová Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou... Continua? Pode terminar. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Preste atenção agora no verso 17. Volta aí, verso 17. Olha o que ele está dizendo. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E, pois quem não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você pode falar para esse crente que Jesus deixou perto de você? Fala para ele assim, ó, você decide, irmão. Ele está dizendo assim, ó, se você ama a maldição, então que ela lhe sobrevenha, venha sobre você. Se você não deseja a bênção, ela vai se afastar de você. Como que está, Duvaldo? Vê aí, Matias, como está a sua? Verso 17. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. Isso. A bênção que ele não deu preferência, dele se afastou. Eita, você viu que interessante? Lê mais uma vez aí, Valdo, mais uma vez. Fica de pé, fica bonitinho. Isso. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção que ele não deu preferência, dele se afastou. Eita, você entendeu o mistério aí, irmão? Quem entendeu? Então, se você, a bênção e a maldição, você observa que lá em Deuteronômio Deus está dizendo, você escolhe. O salmista agora está dizendo, olha, se você não der preferência para ela, ela vai se afastar de você. Então nós temos que tomar muito cuidado, que possamos escolher a bênção. Agora, o que o proverbista, ele está falando, que a maldição sem causa, ela voa como o pássaro voa, não encontrando ninho. O que é isso? É não encontrar legalidade. Quando você vai estudar sobre a maldição hereditária, o que acontece quando você está analisando, estudando sobre maldição hereditária? Você vê que há uma repetições de ciclos, né? Ciclos repetitivos, repetições de ações. Meu pai fumava, eu também vou fumar. Mãe bebia, eu também vou beber. E meu pai se prostituía, eu também vou me prostituir. Minha mãe saía com todo mundo, eu também vou sair. Vai se repetindo. Por isso que você tem que blindar a sua mente. Você precisa pedir para que Deus possa blindar a sua mente. Por quê? Para que você não dê legalidade para que a maldição pouse sobre você. Como nós já falamos aqui, você não consegue evitar que o pássaro voa, mas você pode evitar que ele faça ninho. Então você precisa evitar mudar algumas ações, mudar algumas atitudes. Se o seu pai batia na sua mãe, você não vai fazer a mesma coisa com a sua esposa. Quebra a maldição em nome de Jesus. E um ponto importante é que nós precisamos entender
quando nós vamos estudar sobre isso, nós precisamos entender que isto é real. Você precisa detectar isso. Olha, meu pai fazia isso, mãe fazia isso, vô fazia isso, então agora aceitei a Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, toda maldição foi quebrada. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar as minhas atitudes. É por isso que Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, as atitudes que eu poderia cometer, que meu pai cometeu, que minha mãe cometeu, que meu avô cometeu, eu vou quebrar aqui agora. E você precisa entender que você consegue isso pela autoridade que há no nome de Jesus. Ah, pastor, mas ninguém na minha família deu certo na vida conjugal, ninguém na minha família deu certo na vida profissional, mas você, em nome de Jesus Cristo, vai decretar agora que vai dar em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Vamos ler mais um texto? Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20 ao 24. Ezequiel 18, 20 ao 24. Nosso irmão Paulo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará iniquidade do pai, nem o pai iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então segura aí, versículo 21 você vai ler. Então, o Senhor está falando a respeito do profeta que o filho agora não vai ser mais condenado pela atitude do pai. Ok? Então para com esse negócio em nome de Jesus, entenda isso. O que seu avô fez, o que seu pai fez, ficou lá atrás. Agora é com você. Amém ou não amém? Vai lá, Paulo, pode dar continuidade. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então, o que acontece? Ele pode quebrar a maldição, mas, esse é o mas, ele vai quebrar a condição se ele se converter. Se ele se converter de todos os seus pecados e guardar todos os meus estatutos e juízos no seu coração, certamente ele viverá e não morrerá. Até aqui, quem entendeu, diga glória a Deus. Maravilha. Vai lá, 22, Paulo. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Eita glória. Pela justiça que praticou, viverá. Glória a Deus. 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segunda todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, nele morrerá. Amém? Então observe que o profeta ele está falando daquele que já vivia na prática, se arrepende, se converte, ou seja, ele alcança o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, e ele viverá, receberá a bênção de Deus. Aí agora o verso 24 ele está falando a respeito daquele que já está firme, conhece a palavra, só que agora ele deixa de praticar a palavra de Deus. Então ele vai trazer coisas ruins para a sua vida, consequências para a sua vida. Então nós precisamos pedir a Deus a graça do Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude a viver a palavra do Senhor, acreditando que pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus, toda maldição cai por terra em nome de Jesus Cristo. Por isso que quando fala de pássaro, fala de ninho, pousar, voar sobre ele, e como o ditado que nós mencionamos lá no começo, fala assim, olha, eu posso não evitar que o pássaro voa, mas eu posso evitar que ele faça ninho na minha cabeça. Cabeça fala da mente.
Então a nossa mente precisa estar blindada. Vamos ler mais um texto? 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11 e 3. Nós precisamos tomar cuidado. 2 Coríntios 11, 3. Cuidado com a nossa mente. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas dúvidas a Cristo. Amém, meus irmãos? Da simplicidade que há em Cristo. Então você precisa entender que nós precisamos estar blindando a nossa vida, a nossa mente em Cristo Jesus. Para que essas sementes do inimigo, por exemplo, eu preciso detectar, entender o que está acontecendo que pode causar ou trazer uma maldição hereditária para a minha vida. Então, como mudar isso? Mudando meu comportamento, crendo no poder do sangue de Jesus, crendo no poder do nome de Jesus, mudando as minhas atitudes. Segundo, precisamos também mudar a nossa fala. Porque nós sabemos que a palavra, quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, a palavra, elas são sementes. Palavras são sementes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu me lembro que eu já disse isso aqui. Eu tinha uma vizinha que ela morava ali na mesma rua, não vizinha do lado, mas uns 3 quartos, quase, né? 3, 4 casas assim, da casa da minha mãe. E ela brigava muito com a sua filha, muito. Xingava, amaldiçoava, falava coisas feias para a própria filha. E a filha era pequena, como se fosse do tamanho da Valentina. Senhor Satanás, só isso, sua filha disso, sua filha daquilo, você vai ser isso. Tome cuidado com o que você fala para o seu filho. Tome cuidado com o que você fala, irmão. E tem gente que com as próprias palavras vão trazendo maldição para a sua casa. Então temos que tomar cuidado. Eu sei que esse assunto não dá para falar em um culto só, mas esse assunto sobre maldições e bênçãos, ele é muito amplo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Anos depois, eu encontrei aquela moça, aquela mulher, com uma criança no colo, andando, falando, praguejando, e a filha já uma moça atrás. E eu perguntei para o meu irmão: e aí, que fim deu esse? Aí, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Essa aí já passa de mão em mão de traficante, não sabe nem quem é o pai. A criança, a mãe está aí, ó, cuidando agora do neto, e não sabe nem. Mas porque a própria mãe começou a lançar palavras de maldição, palavras de peso para a vida do filho. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem pai que fala assim: ah, sua burra, seu burro. Cuidado, irmão. Ah, feia, feio. Cuidado com as suas falas. Chega para um menino e diz: está parecendo a menininha. Cuidado. Você está lançando palavras. Tome cuidado. Temos que vigiar sobre isso. E segura aí, que eu sei que o assunto é gostoso de falar. Mas olha só, nós aprendemos nesse texto aqui, que dentre tantas lições, o nome de Deus, ele não é mencionado, mas os seus ensinamentos o são. Então nós vemos aqui que o que ele está ensinando através do proverbista, que possamos praticar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aí o verso que eu quero destacar com os irmãos aqui também, é o verso de número 11. Vamos ler todos juntos? Verso 11. Todos juntos. 1, 2, 3 e... Como o cão que torna ao seu vômito, assim é... Amém? Preste atenção. Tudo aquilo que nós vomitamos
é algo que não está fazendo bem dentro de nós. Tudo aquilo que nós vomitamos é algo que não está... Quem já ficou mal de estômago? Ficou mal, enjoado. Aí você vomita, solta. Depois que você vomitou, ó... Quem já teve... Acredito que muita gente já teve essa experiência, né? Você vomita, irmão, parece que tá já é um novo homem. E a minha esposa gosta de beber água com gás. Eu não sou muito fã de água com gás. Eu gosto de água tônica. Mas, às vezes tá ruim, bebe. Um dia eu tava mal, irmão. Eu fui tomar um golinho assim de água com gás, vomitei até a 4ª geração. Um golinho só que eu tomei. Misericórdia. Mas por quê? Depois a gente começa a passar, tá normal, tá 0 bala. Porque nós vomitamos aquilo que nos faz mal. Depois que vomitamos, nós podemos até nos sentir melhor. Por quê? Porque aquilo que estava nos fazendo mal saiu para fora. Assim é quando nós nos entregamos para Jesus. Nós jogamos para fora tudo que não presta. Jogamos para fora tudo que é ruim. Aí o proverbista vai dizer, olha, como um cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua astúcia. Cuidado. Tome cuidado com as nossas atitudes. Como nós falamos aqui lá no verso 2 um pouco a respeito da maldição, de dar continuidade aos atos que os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, faziam, que traziam maldição para casa, para a família. E se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou a sua vida para Deus, tome cuidado. Você agora é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então quando você volta àquela prática, a prática do pecado, a prática da maldição, a prática do erro, você está fazendo como um cão. E eu tenho certeza que todos aqui que tiveram um cachorro, já tiveram uma experiência de ver o cachorro fazer isso. E é nojento. E o proverbista está fazendo essa comparação. Aí agora, meus amados irmãos, o verso de número 13. Observe que nós sempre falamos aqui que o livro de Provérbios é um livro de conselhos. E sendo um livro de conselhos, nós vemos que haverá repetições de palavras. Porque, como nós já mencionamos, sempre usando uma linguagem do lar, da família. Então nós vemos que o pai e mãe sempre aconselham por mais de uma vez. O pai, o filho, a filha. Então observe que no verso 13, vamos ver as desculpas dele de novo. De quem? Do preguiçoso. Aí ele diz assim, verso 13, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, o leão está nas ruas. Aí ele não sai para fazer nada por causa do leão. E às vezes não é nem o leão. Oh. Meu Deus do céu. Vamos lá. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Que isso? Ele tem preguiça de até tirar a mão daqui, irmão, para levar comida na boca. Ele quer que tudo seja na boquinha, irmão. Você já percebeu que tem crente que ele para vir para a igreja só falta a pessoa bater na porta da casa dele, pegar ele no colinho, colocar num carro e trazer aqui na igreja? Não estou falando dos irmãos idosos não, que nós vamos com maior alegria, tá? Estou
Estou falando de crente mais novo, que pode andar, pode caminhar, pode pegar ônibus, pode andar de bicicleta, pode vir de tudo. Pode vir de patins, pode vir de tudo que é jeito para a igreja. Ele quer ser mimado. Mas não passa muitas das vezes de um preguiçoso. E muitas das vezes a pessoa precisa entender que o preguiçoso aqui não é só por questão do trabalho, da vida financeira, não, da vida espiritual também. Ah, Deus falou que eu vou ser profeta das nações. Deus falou que eu vou ser pregador de multidões. Mas não abre a Bíblia para ler um versículo sequer. Ah, Deus falou que eu vou cantar, minha voz vai chegar em muitos lugares. Olha, mas não ensaia, não procura melhorar a questão vocal, sabe? Não jejua para poder cantar e ter graça, a unção de Deus. Não ora, não lê a Bíblia e quer cantar e quer ser cantora da multidão, quer ser cantor da multidão, quer voar as nações. Mas coitado, coitado, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de até ouvir hino para aprender. É preguiçoso. E ele dá desculpa em tudo. E o preguiçoso? Não vou sair não porque o leão está chegando aí. Não vou não porque vai chover. Meu Deus do céu, vamos lá. Verso 17. Vamos ler mais uma vez? Verso 17, todos juntos. 1, 2, 3 e... O que... Irmão, o que acontece se eu pegar um cachorro pela orelha? Ele vai morder. Ou seja, vai machucar. De quem o proverbista está falando, pastor? Diga comigo assim, o intrometido. Não, está fraco, está com medo de falar, é? De quem que ele está falando aqui, o proverbista? Do intrometido. Que quer se meter nas questões alheias. E o proverbista está dizendo assim, ó, esse intrometido que quer mexer nas questões alheias, ele é aquele que como se fosse pegar um cachorro pela orelha, vai se dar mal. Você já viu aquela fala assim, ó? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Às vezes você vai se intrometer numa situação que não é sua, um caso que não é seu, o que você vai ouvir? Irmão, toma conta da sua... É mesmo? Ah, é verdade. Tem um gato, né? Verdade. Tem um gato. Irmão, vou lhe dar um gato de presente. Por quê? Porque falam que o gato tem 7 vidas. Para você tomar conta das 7 vidas dele. Vou tomar conta da minha. Então o proverbista ele está dizendo, o intrometido sempre vai se dar mal. Então, irmão, eu sei que parece ser pesado, tá? Sei que parece ser pesado. Mas... dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você e fala assim, irmão, tome conta da sua vida. Eu sei que parece ser pesado. Ouvir isso. Só que tem situações que é melhor você ficar, ó, quietinho, mano. Não se intrometa onde você não foi chamado. Isso aí a gente ouve, ó. Desde que mundo é mundo, painho, voinha, tudo o povo mais velho sempre fala, irmão, não se intromete, que você vai se dar mal. E quantas coisas na vida você já poderia ter evitado se você ficasse na sua? Você já percebeu aquela situação que você, não, eu vou te ajudar. Ninguém te chamou. Não, eu vou te ajudar, vou te dar uma mãozinha. Tu vai ajudar quando vai ver, irmão, dá uma dor de cabeça lá na frente. Tu fica pensando assim, oh meu Deus, se eu estivesse na minha casa, de boa, não tivesse levantado a mão, não tivesse falado nada, eu estava tranquilo. Então tome cuidado. Vamos lá, vamos correr que o tempo, irmãos, o tempo é tremendo.
Verso 19. Vamos ler todos juntos o verso 19? 1, 2, 3 e... Assim é o homem que engana o seu próximo e diz... Ah, irmão. Você já viu aquele irmão que tem aquela brincadeira de mau gosto? Mente, engana, aí depois ele vai e fala, foi de brincadeirinha. Toma cuidado, irmão. Tome muito cuidado. A Bíblia aconselha você não fazer isso. E quando se fala o fiz de brincadeira, está falando de uma mentira. E isso acontece muito. Isso acontece muito no dia do 1º de abril. Não é verdade? Que falam que é o dia da... Aí a pessoa manda mensagem, liga, fala não sei o quê. Aí não, 1º de abril é dia da mentira. Eu não gosto muito porque se comemora-se o dia da mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o... E se comemora o aniversário do filho... Com certeza vão querer comemorar o aniversário do painho dela também. Então é bom nós não darmos crédito para isso. Então cuidado com algumas brincadeiras. Brincadeiras até que deu mal. Você percebeu hoje, todo mundo tem internet no celular. Todo mundo tem. E sempre tem aqueles vídeos de pegadinha, que eu até gosto de gente dar risada bastante. Mas você já viu que tem pegadinha que o camarada vai fazer se dá mal? Você já viu? Toma murro, apanha, né? Aí depois não adianta, não, é pegadinha, olha a câmera lá. Mas até falar, irmão, coitado do Ivolanda. Apanhou pouco, né? Já apanhou muito até explicar. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Eu até tenho alguns colegas que eles às vezes estão brincando, mas eles falam de um jeito tão sério. E por falar tanta mentira, tanta brincadeira, de um tom de verdade, que quando for falar a verdade, a gente vai falar assim, não vou acreditar nesse negócio não. Então nós temos que tomar cuidado e a Bíblia nos aconselha isso. Tome cuidado com isso. Vigia, irmãos. Amém ou não amém? Vigia, tome muito cuidado. Vamos lá. Sim. Vamos chegar nele aqui agora. Verso de número 20. Ele diz assim, ó. Sem lenha o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Você pode linkar o verso 19 com o verso 20? Que ele está falando dessa mentira, do engano. E ele entra no verso 20 falando assim, ó, sem lenha o fogo se apaga. Ou seja, se não tem combustível para isso, ele não vai. Então, o que o proverbista ele está nos ensinando também aqui? Corte o mal pela raiz e a contenda vai cessar. Eu sei que nós lemos esse texto e nós pentecostais pegamos esse texto e trazemos para nós, para um lado espiritual, né? Sem lenha o fogo se apaga, então irmão, dá glória a Deus que o fogo vai pegar. É legal, glória a Deus. Só que o que o proverbista está falando aqui não é isso. O proverbista está falando o fogo da contenda. O fogo da contenda. Então se você quer evitar isso, não bota a lenha. Você já viu que tem irmão que às vezes o assunto já foi, já passou o assunto, e ele chega para o outro irmão e diz, rapaz, tu sabe o que aconteceu? O quê? Tá sabendo do fulano de tal? Rapaz, aconteceu isso, mas o assunto já foi resolvido, já passou. Aí quando for ver o que ele está fazendo, ele está botando lenha de novo. Aí o assunto que estava apagando começa a acender novamente. Então repita comigo assim, ó, sem lenha o fogo se apaga. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Verso de número 27. Verso 27. Oh, glória a Deus.
Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e... O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra. Amém? Por gentileza, alguém leia Salmos 9, verso 16. Salmos 9, verso 16. Faz-se conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Amém? Apocalipse 22, 12. Quem encontrar aí? Esse livro é bem difícil de encontrar, né? Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sei que você já ouviu isso, e isso não é jargão. Ou melhor, não é um simples jargão de um pregador. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Eu acho que você já ouviu isso em alguma publicação de Facebook, de Instagram, na internet, status. E isso é uma verdade. Porque quem tem consciência daquilo que planta, fica tranquilo porque sabe que vai colher. Outro ponto importante. O que eu vou colher, muitas das vezes, ou melhor, eu não vou conseguir escolher. Porque eu vou colher aquilo que eu plantar. Mas o que eu vou plantar, eu posso escolher. Então o proverbista, ele está dizendo, ó, aquele que fizer uma cova, nela cairá. Ou seja, ele está plantando, ele vai colher. Vamos trazer para o lado pentecostal, para a nossa igreja, para a nossa vida. Quantas das vezes eu já vi gente chegando assim, pastor, o culto hoje não foi bom não, hein? Só que esquece que você também tem que fazer a sua parte. Nós sempre falamos aqui, ó, tem que subir o quê? O teu glória, teu aleluia, tua adoração, porque subindo vai descer. Então, quando você fala assim, nossa, mas o culto está frio. Não é o culto que está frio. É você mesmo. Porque se cada um de nós... Você quer ver domingo agora? Quando você vier domingo aqui para a igreja, irmão, para o culto, terceiro dia de campanha, glória a Deus, buscando a Deus pela família... Vem, mas vem assim, ó, hoje eu vou dar lugar do culto do hino da harpa até a bênção apostólica. Eu vou dar glória a Deus, eu vou adorar, eu vou abrir meu coração. Faça isso para você ver. Se cada um de nós colocar no nosso coração esse propósito, não, eu vou plantar no mundo espiritual a minha adoração, meu glória, meu aleluia, a minha vida, você pode ter certeza que você vai colher a manifestação da glória de Deus, a bênção de Deus, as poderosas, ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E ele finaliza dizendo, a língua falsa aborrece aquela quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Então tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado. Então observe que ele dá início falando de coisas que não se encaixam, não tem nexo. Ele dá início o capítulo falando sobre isso, e ele finaliza falando assim, olha, controle a sua língua. Quando o povo está diante do mar, olham para trás, está vindo o povo do Egito,
Deus, através de Moisés, diz assim, ó, fala para o povo, fica quieto, para de falar, olhem bem os egípcios, porque vocês vão ver eles pela última vez agora. Diga ao povo, Moisés, que marche. Tem bênçãos, tem vitórias que você vai conquistar de boca fechada. Mas estar de boca fechada não quer dizer que eu vou estar parado. Ele diz assim, diga ao meu povo que marche. Estou marchando, mas eu estou quieto, de boca fechada. O que é isso? Estou trabalhando, estou fazendo, mas eu não preciso ficar falando. Faça o seu, irmão. Faça o seu de boca fechadinha, que você vai ver Deus operar na sua vida. E é esse conselho que ele finaliza dizendo que possamos controlar a nossa língua, em nome do Senhor Jesus Cristo.